Senhor a todos. E nós estamos sempre, que é bom, né? A Bíblia nos ensina que é bom estarmos na casa do Senhor, o quanto mais, o quanto pudermos. Então, eu gosto desse trabalho. Eu sou um jovem mais velhinho um pouquinho, mas sou jovem ainda. Vejo aqui, Madu, é para você pregar aqui, hein? Prepara aí. Eu cumprimento a todos e queria também a ajuda dos nossos jovens aí. Não sei se os microfones estão aí no jeito. Depois nós vamos adorar ao Senhor. E também eu queria que você que está nos assistindo aí, adore ao Senhor. À tarde tivemos aí uma linda palestra falando sobre o quê? Qual que era o tema? Propósitos. E o tema de hoje está aí, né? À noite também é sobre propósitos, tá? E está baseado na carta de Gálatas, que nós aqui do Renova Jovem estamos estudando. Eu creio, quem já leu aí Gálatas, os 6 capítulos, levante a mão. Faltam poucos jovens, né? Faltam ler, mas leia, não deixe de ler, venha preparado, porque realmente é uma carta que nos ensina muito. E falar de propósito, eu queria falar do propósito de Deus a ser realizados em sua vida, na minha vida. Deus tem um propósito de Deus a ser realizado na tua e na minha vida. E eu queria, abra a Bíblia aí, então, Gálatas 1, do 1 ao 5, fala assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. E a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Pai, Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma frase aí do Rick Warren que está no livro. Esse livro aqui é uma vida com propósito, tá? É uma vida com propósito. Quem não leu, leia. Logo no início do ano, se Deus assim permitir, nós estaremos fazendo uma campanha com esse livro. E aí tem uma frase projetada que fala assim: sem Deus a vida não tem nenhum. Sem Deus a vida não tem nenhum. E sem propósito a vida não tem significado. E sem significado a vida não tem relevância ou esperança. Qual o tema do nosso ano? Esperança. Então, nós não teremos esperança. A esperança irá morrer se você não tiver um propósito. Mas acima de tudo está quem? Deus. Se nós não tivermos Deus, para que teremos propósito? Então, quando nós falamos de propósito, não podemos esquecer desse pastor aqui, que Deus abençoou tanto, escrevendo esse livro, que nos abençoa tanto. E no livro também, ele fala que ele faz uma pergunta: o que dirige a tua vida? Você já pensou nisso? O que dirige a tua vida? Aí tem aí, né? Eu coloquei: será que é a culpa, o rancor, a raiva, o medo, materialismo, a necessidade de aprovação? Infelizmente, tem muitas pessoas que as suas vidas são dirigidas por esses propósitos. Mas aqui em Gálatas, Paulo nos mostra que nós devemos ter uma vida dirigida pelo propósito de Deus. Devemos direcionar pela justiça de Deus, pelo amor de Deus, viver as coisas de Deus. Nós devemos sentir
Deus, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ser dependentes de Deus. Aí nós vamos ser direcionados. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos. Mas é bom fazer. Me deu na telha fazer essa. Não, você não pode fazer. Você tem que fazer as coisas direcionado de acordo com a vontade de Deus. Porque nós somos livres em Cristo e não livres de Cristo. Certo ou não? Quem é livre de Cristo aí? Levante a mão. Ninguém, né? Graças a Deus. Nós todos somos livres em Cristo. Aleluia. Ajude-me aí. Vamos falar juntos, vamos nos alegrar juntos. E o livro também, além dessa pergunta aí, o que dirige tua vida? Vai pensando, que muitas coisas eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Ele faz uma outra pergunta: quais as vantagens, se eu tenho uma vida direcionada por Deus, quais as vantagens de ter uma vida com propósito? Quais são as vantagens? O propósito faz com que a nossa vida, ela tenha um sentido. O propósito, ele tem um propósito, simplifica a nossa vida, ele estimula a nossa vida, ele nos prepara para a eternidade, porque o grande propósito de Deus é todos nós, todos, sem exceção, um dia estarmos com Ele na glória, aleluia. Um dia estarmos ali só cantando para Ele: Santo, 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 Santo. Esse é o grande propósito do nosso Deus. O propósito era uma grande preocupação também de Paulo, que nós lemos aqui, e tanto que ele escreve aqui a carta de Gálatas com um grande propósito, o propósito da graça, para entendermos a graça. A carta de Paulo, as outras foram direcionadas a algumas igrejas, mas essa aqui, ela foi direcionada a uma coletânea de igrejas ali, na região da Galácia. A região da Galácia é onde fica a Turquia hoje, e a Galácia, os Gálatas, como era chamado o povo ali da Galácia. Por isso, Paulo escreve essa carta para uma coletânea. Tinha 4 igrejas que foram fundadas por ele. Ele retorna ali. Por quê? E quando ele retorna ali para a Galácia, tem 2 coisas que acontecem quando ele retorna. A primeira é que os gentios acolhem ele muito bem. Os gentios. Agora os judeus, o que acontece? Os judeus, ele recebe dos judeus um confronto. Ele recebe ali um confronto radical contra Paulo e seus ensinamentos. E o ponto central que Paulo vem escrever nessa carta, ele vem ali ajudar aos gentios a enfrentarem aquelas ideias dos judaizantes. Os judaizantes, muitas pessoas falam, mas não era, eles acreditavam em Cristo, sim, eles eram judeus convertidos, mas só que eles achavam que a graça, somente a graça não salvava, somente a graça não bastava, teria que praticar a lei, e acima de tudo, teria que ter a circuncisão, cada um, porque a graça, a morte, nós temos ali a cruz. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao 3º dia ressuscitou. Isso é que é a graça de Deus, e a graça de Deus basta. Mas os judaizantes, eles não acreditavam nisso, eles queriam incluir mais alguma coisa, que era a lei, mas somente a graça e a fé. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia, e falar: a graça e a fé basta para nos salvar, aleluia. Nós cremos nisso. E aqui, Gálatas, você lendo esse livro, por isso eu comecei perguntando quem já leu, você vai entender e compreender muito bem que tem um propósito. Deus tem um propósito específico para cada um de nós,
Talvez você veio aqui essa noite preocupado com alguma coisa, mas continue firme, continue, porque a graça de Deus. Mas como nós podemos alcançar esse propósito? Paulo ali, ele alcançou, como? Ele se entregou, ele ali se rendeu ao chamado de Cristo, ele se rendeu. Tem uma música que nós cantamos, que ela fala assim: eis-me aqui, prostrado outra vez. Para quê? Para tudo entregar. Foi isso que Paulo fez, ele se prostrou ali, eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar. Leva-me para perto de ti, anseio por ti, eu me rendo. Nós podemos cantar um trechinho? Cadê o Vi? Pode cantar? Todos? Eis-me aqui, prostrado outra. Quem veio com esse propósito, cante. Tudo Entregar para quem? Para Deus, aleluia. Para tudo entregar. Aleluia. Leva-me. É para isso que você, é com isso que você vai alcançar o propósito de Deus, aleluia. Anseio por ti, anseio por ti. Então o que você faz? Eu me rendo. Aleluia. Eis-me aqui novamente. Eis-me Aqui, prostrado aleluia, outra vez, para tudo entregar. aleluia, aleluia. Pra tudo entregar. Aleluia, aleluia, Leva-me pra perto de ti, Senhor. Anseio por ti. aleluia, aleluia. Anseio por ti. Eu me rendo. Aleluia, aleluia. E é nesse sentido e por isso que eu acredito que você veio aqui essa noite. E Paulo, ele nos ensina algumas verdades. Eu queria rapidamente falar de pelo menos 3 verdades que Paulo nos ensina para levarmos a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Algumas verdades para os propósitos de Deus serem realizados em nossas vidas. O primeiro dele é que todos precisam de ajuda. Quem precisa de ajuda aí? Levante. Todos nós, todos nós. Quem fala que não precisa de ajuda é aquele que mais precisa de ajuda. Quando você chega perto, mas não precisa de ajuda, ele vai precisar sim. Quando nós pensamos nisso, e todos nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ajuda para nascer, nós precisamos de ajuda para continuar a vivendo, nós precisamos de ajuda acima de tudo, para que nós possamos nos livrar da lei, do jugo da lei, e essa ajuda é só Deus que pode nos dar, porque o dia inteiro, o minuto, segundos da nossa vida, o inimigo tenta nos tirar do propósito de Deus, mas eu creio que você pode falar comigo: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Todos nós, seres humanos, estamos sempre procurando um Salvador. Os judeus, os gentios, todos eles, todos nós precisamos de um Salvador, e Cristo, quem já aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, pode falar: eu já tenho um Salvador, que é Cristo Senhor. Ele me ajuda em todos os sentidos, aleluia. A graça não é simplesmente um favor imerecido. A graça, ela não é somente um favor imerecido, como eu falei. A graça é aprendermos a viver dependente 100% de Deus, aleluia. Os judaizantes ali, eles queriam vincular a circuncisão com a salvação,
E nada além da graça de Deus pode nos salvar, somente a graça, que você possa sair daqui, porque os judaizantes, eles acreditavam muito na lei, mas tem uma coisa, nem eles mesmos conseguiam praticar a lei 100%, por quê? Eles eram egoístas, como todos nós seres humanos, eles eram egoístas, não queriam ajuda, aí eles queriam levar todos com ele, mas graças a Deus, aleluia, Paulo, ele trouxe aqui a ele esse ensinamento lá, que serve para hoje, para entendermos que somente a graça de Deus nos basta, aleluia. Projete aí Tito 2, do 11 ao 12, quando fala de graça, eu acho que esse é um texto que mais impacta nós, que ele fala assim, que a graça, nós temos dois lados ali da graça, a salvação, e nós temos o ensinamento, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, ou seja, a graça salva a todos os homens. Quem concorda, dê um glória a Deus, dê um aleluia ali, aleluia, somente a graça, mas não é somente a graça que salva, a graça tem algo a mais, ela nos ensina, fale comigo, a graça nos ensina. Então nós temos como se fosse uma moeda de dois lados, tem um lado que ela nos salva e o lado que ela nos ensina, e um está ligado ao outro, não pode desligar. E continuando lendo, ela nos ensina o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Amanhã, depois de amanhã? Não, é hoje, aleluia. A graça nos ensina a viver hoje, para alcançarmos um amanhã, que é a eternidade, aleluia. Aí nós iremos alcançar, quando nós entendemos isso, que a graça nos salva, que a graça nos ensina. Nós também entendemos que a graça, ela nos ensina a viver em espírito e pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós não merecíamos, eu não merecia, você não merecia. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi pela graça de Deus. E qual é o oposto da graça? O oposto da graça são as obras da carne. Isso, me ajuda aí. O oposto da graça são as obras da carne. Eu até anotei aqui, a obra da carne é a nossa energia tentando fazer aquilo que só Deus pode. Vou repetir, é a nossa energia tentando fazer aquilo que só Deus pode. Ei, se você está fazendo alguma coisa que não está conseguindo, pare um pouquinho. Fala, não, isso aí, deixa eu entregar na mão de Deus, só Ele pode fazer, aleluia, só Ele pode entender, aleluia, só Ele pode, porque a graça, ela pode fazer uma coisa assim, sabe o que? As obras da carne, ela pode fazer algo. O que as obras da carne podem fazer? Te dar frustrações. É a única coisa que ela faz. Ela vai te dar frustrações, porque pelas obras da carne, talvez você imagina fazer algo onde você não alcança. Talvez você, quando você vai, principalmente início de ano, né? Você põe uma lista enorme, né? Vai colocando, eu vou fazer assim, principalmente correr, emagrecer, tem de tudo, né? Mas tem algo que você coloca ali, que não vai depender de você. Então quando você, nesse ano, estiver terminando, se eu for fazer a lista, você fala, Deus, me ajude pela sua infinita graça, me ensina, que a graça possa te ensinar a você fazer uma lista, onde você pode realizar, para quê? Para que você não saia frustrado, porque se você fizer as obras da carne, com certeza você sairá frustrado, aleluia. A graça nos salva e nos ensina, aleluia. Mas também, eu falei,
algumas verdades. A primeira, qual é? Que todos nós precisamos de somente quem precisa de ajuda vai repetir isso. Todos nós precisamos de ajuda. Fala 30 segundos pelo menos, você falar: Pai, ajuda-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor, nesse dia, nessa hora. Não é amanhã, é amanhã também, mas eu preciso da ajuda hoje. Tu sabes e conheces aquilo que eu vim fazer aqui, foi te adorar, mas tu conheces a minha dificuldade. Ajuda-me, ó Pai. Aleluia. Mas não é somente ajuda que vai fazer realizar os nossos propósitos. Também eu escrevi aqui, ó, tudo precisa estar fundamentado em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. Tudo. Paulo, ele deixa claro que ele não foi chamado pelos homens, ele não foi chamado nem por ele mesmo. Paulo foi chamado por Cristo Jesus. Aleluia. E nós temos que fazer o que Deus nos direcionar. Paulo, ele foi firme ali, porque ele falou: não, eu sei que eu vou magoar a muitos, chatear a muitos, mas eu vou fazer aquilo que Deus me direcionou a fazer. Aleluia. Estar fundamentado em Cristo. Somente nós podemos realizar aqueles sonhos que Deus sonhou por nós. José, ele teve ali os sonhos dele realizados, porque estavam fundamentados em Cristo. Davi, ele foi o rei, ele matou Golias, porque a base dele estava fundamentada onde? Em Cristo. Em que a sua base está fundamentada? Já parou para pensar? É em Cristo Jesus. Se você, porque nós temos que entender, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Vamos repetir novamente: tudo é dele, tudo por ele e tudo para ele. Aleluia. Nós estamos libertos da lei. A graça, ela nos salva e nos ensina. Então nós temos que compreender que nós precisamos de ajuda, mas nós também precisamos estar baseado, fundamentado em Cristo Jesus. Tem uma outra música, ela fala assim: mas foi tão bom, até escrevi aqui, mas foi tão bom sentir a tua graça, ó Deus, em mim, que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Mas esse prosseguir vale a pena somente para aquele que está fundamentado, que a tua base esteja fundamentada em Cristo. Aleluia. E ele continua essa letra: eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor, mas tua graça me faz livre, mais que vencedor. Podemos cantar esse trechinho aí, Vinícius? Aleluia. Mas foi tão bom sentir. Quem acha isso, cante. Só Deus. Cante, aleluia. Em mim. Em mim, aleluia. Foi tão bom sentir a graça de Deus que me fez perceber. Me fez perceber que vale a pena prosseguir. Aleluia. Quem está disposto a fundamentar-se a sua vida em Cristo, cante. Que sem ti sou fraco e sem valor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas tua graça me fez livre mais que vencedor. Você que não conhecia, pode cantar esse trechinho novamente? Você já aprendeu. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim. Aleluia, aleluia.
ajuda. vale a pena Nele que nós temos que estar. seguir. A nossa base, aleluia. Você reconhece? Eu reconheço que sem Deus sem ti eu sou fraco e sem valor. Aleluia. Mas sua graça me fez livre mais que vencedor. Aplauda ao Senhor, aleluia. Dê um glória a Deus, aleluia. A graça, ela nos salva e nos ensina, aleluia. Então nós temos que ser alegres, sim, porque a graça nos basta para ser salvo, aleluia. Então, os propósitos, algumas verdades para alcançarmos o propósito, ajuda. Nós temos que estar fundamentado em Cristo, mas também temos que compreender e entender que colheremos o que plantamos. Essa é uma verdade dura, mas é uma verdade. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E a Bíblia nos ensina a ser generoso. E ser generoso significa fazer algo além. Muitas pessoas falam, quando a gente vai falar de generosidade, de bondade, seja generoso em ofertar. Nós já pensamos aí, mas você já pensou que você também tem que ser generoso? Generoso é você fazer algo a mais. Será? Hoje na palestra falamos tanto de serviço, né? Aqui o nosso palestrante João Branco, ele falou que nós fizemos 50% ou mais. Nós vivemos aonde? No nosso trabalho. E você, no seu trabalho, você está sendo generoso? O que é isso? No trabalho, é você fazer, o seu chefe pede, coloca esse livro aqui. Aí você vai, coloca o livro aqui e tira essa água daqui. É fazer algo a mais. Ele não pediu para você tirar a água, mas você está vendo que ela está ali, não está no contexto. É isso, é ser generoso. É você, porque você está plantando, você está dando algo a mais para você colher mais tarde. Isso você tem que aprender na sua vida, no seu serviço, na sua casa. Seu pai pede para fazer algo, não faz somente aquilo, na obra de Deus. Aí tem os líderes de ministério, aí tem a pessoa fala, mas lá nos grupos, nos NEs, leve uma pessoa, convide uma. Você convida duas, convida três, porque é para fazer algo que você vai colher, você vai plantar o que você vai colher, o que você plantou. Isso. E também nós aprendemos que o justo viverá pela fé. Em Romanos 14, 23, a parte B, ele fala assim: tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. A não ser que você reclame, porque tem muitas pessoas, nós somos assim, reclamamos de tudo, né? A não ser que você reclame pela fé. Reclamar é o quê? É pecado. A não ser que você vai fofocar, você vai falar mal de alguém. Se você não falar pela fé, vai ser pecado. Mas você não consegue fazer nenhuma dessas duas coisas pela fé. Pela fé, nós só vamos conseguir agradar a Deus. Aí você não vai conseguir pecar. Então por isso que a Bíblia fala, tudo que não provém da fé é pecado. Como você vai fazer alguma coisa, você fala, mas isso que eu estou fazendo é pela fé? Ei, se não for pela fé, você está pecando. Já pensou nisso? Tudo que não provém da fé, tudo é tudo, aleluia. Há tantas coisas que nós fazemos, que nós não prestamos atenção, estamos fazendo não pela fé.
E muitas vezes você, esses dias atrás, teve uma pessoa que conversou comigo e ela falou: mas pastor, eu venho à igreja e recebo a palavra de Deus, mas quando eu volto em casa, eu volto e continuo fazendo a mesma coisa. Eu sei que é pecado, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Aqui, eu me lembrei agora que teve a palestrante, eu esqueci o nome dela, acho que é Juliana, isso, ela falou isso, que ela ficou 5 anos na igreja, ela entrava, saía dali, ela ia para a prostituição, ela sabia que estava fazendo errado, mas ela não conseguia se libertar. Mas como eu falei, a primeira verdade é o que ajuda. Ei, se você está nesse sentido, você está com esse problema, pede ajuda a Deus. Fala: eu preciso de ajuda, mas é urgente, Senhor. Por quê? Cristo, Ele está para voltar e buscar a tua igreja. Se você nesse intervalo, é porque na vida dela e na vida de muitos de nós, Deus é misericordioso que Ele não voltou ainda. Mas se Ele volta nesse período, você vai para onde? Para o inferno, não tem outro caminho, porque é pecado. Mas nós temos que aprender uma coisa: nós temos de parar de ficar com um pé no mundo e outro no reino. Você tem que ficar, a graça nos ensina isso. Nós temos que aprender a entender e compreender o propósito de Deus para nossas vidas, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Então planta amor, que você vai colher amor, aleluia. Planta alegria, que você vai colher alegria. Quem viu aqui aquele vídeo me chocou, mas me alegrou muito. Aquela criança, ela não esperava aquilo. Aqui na palestra, quem não assistiu, quem não veio, a próxima palestra venha para assistir, porque é fazer algo a mais. Aquilo que aquele funcionário fez, ou aqueles funcionários, é o que eu falei aqui, né? É generosidade, aleluia. Quem planta generosidade vai colher alegria, satisfação. O que você quer para quando você ficar velho? Essa foi a pergunta aqui à tarde. Quando você ficar velhinho, o que você vai querer que as pessoas falem de você? Que falem: aquele foi um homem justo, um homem generoso, uma mulher generosa, aleluia. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar de você, porque eu quero falar uma coisa: quando você segue a graça, quando você segue a palavra de Cristo, você vai perder muitos amigos, você vai se afastar de muitas pessoas, não porque você quer, mas porque as outras pessoas vão te deixar, porque elas não aguentam a graça de Deus na vida delas. Mas você vai continuar orando para que Deus possa salvar, libertar aquelas pessoas também. Aqui tem uma frase de Watchman Nee, que ele fala assim, está escrito ali, um homem deve assumir a responsabilidade por todas as suas ações e parar de culpar os outros pelos nossos problemas, pelos seus problemas, né? Pelo problema. Você muitas vezes é mais fácil, né? O que Adão fez quando Deus chegou lá, o que ele fez? Ele colocou a culpa em quem? Mas foi a mulher que tu me deste. Em Deus e na mulher ainda, né? Foi tu que me deu. Então, mas isso é do ser humano. Infelizmente, nós. Mas você que errou. Não, você vai achar um culpado aí. Mas você que fez isso. Não, foi outra pessoa. Mas nós temos que aprender, e nós só aprendemos isso entendendo e compreendendo a graça de Cristo. Aleluia, nós só vamos entender. Nós temos outra passagem também, que é de Sara e de Abraão e Sara. Lembra? Os dois ali concordaram em ter um outro filho, que Abraão tivesse um filho com Agar, né? Com a outra mulher. Os dois concordaram. Aí depois
que aconteceu? Eles acharam ruim e colocaram a culpa em quem? Na Agar. Não, você que vai embora. Por que acontece isso conosco? Porque muitas vezes nós achamos que Deus está atrasado, que as nossas promessas não vêm, que aquilo está demorando demais, e nós queremos dar uma mãozinha, nós queremos ajudar a Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele quer ajudar. Eu estava ouvindo uma palavra da a pastora Joyce Meyer, e ela falou assim, que ela tem um copo na casa dela, e nesse copo está escrito: bom dia, eu sou Deus, eu vou realizar tudo o que você precisa, mas eu não preciso da tua ajuda. Ela falou que ela lê e olha para aquele copo todos os dias, porque em tudo ela, mas isso não está acontecendo, ela vai querer dar uma mãozinha, ela vai lembrar, ler aquilo ali, fala: Deus não precisa da minha ajuda, Ele vai me ajudar, porque Ele tem a graça, é pela graça e pela misericórdia de Deus, aleluia. E eu nessa noite eu concluo aqui, falando e só relembrando, que você tem um propósito, aleluia, que tudo e tem um propósito para a nossa vida. Você não é um acidente, você foi criado por Deus, Deus te conhece antes de você nascer, aleluia. Há algumas verdades, você precisa de ajuda, você precisa estar fundamentado em Cristo, e lembre-se, o que você plantar, você vai colher, aleluia. Tem outra frase aí, de Thomas Carlyle, na conclusão está aí, eu coloquei, né? O homem sem propósito é um barco sem leme. O propósito da graça qual é? Nos salvar, nos ensinar e renunciar às paixões desse mundo e começaram a caminhada em santidade enquanto aguardamos a volta de Cristo. Fique em pé, vamos ler comigo qual é o propósito da graça. O propósito da graça é nos salvar, nos ensinar a renunciar às paixões desse mundo e a começar uma caminhada em santidade, enquanto aguardamos a volta de Cristo, aleluia. Quem vai fazer esse propósito nessa noite? Levante a mão, aleluia. O propósito da graça é esse, te salvar e te ensinar, que Deus possa nos ajudar e nos guardar. Mas tem algumas pessoas que acham que a graça, por ser de graça, é fácil, que a graça, por ser de graça, ela nos autoriza a pecar, porque se eu pecar, logo na sequência, Deus vai me perdoar mesmo assim. Aí essa semana, estudando sobre isso, vou terminar com a história, para você entender e compreender a graça de Cristo. Imagine, se você morasse, vamos usar o nome da Madu mesmo, isso, eu falei do início seu nome. Se você, Madu, morasse debaixo de uma ponte, lá nesse frio, você não tinha uma coberta, você não tinha nada, estava com fome, aí de repente, uma noite dessa, chegava uma pessoa lá, chamando Madu, aí você ouvia e falava: será que é comigo? A pessoa vai chamar meu nome. Aí a pessoa, de tanto insistir, aí você responde: oh, sou eu aqui. Aí a pessoa vem: Madu, eu tenho uma notícia para você, me mandaram falar que você lembra do tio seu José? Ele, infelizmente, ele faleceu, mas antes dele falecer, ele fez um testamento. Ele só tinha um filho, você lembra? Era o Pedro. E o Pedro, ele autorizou a colocar o teu nome no testamento. Aí, por o Pedro permitir, esse seu tio deixou, o seu nome ficou no testamento, e agora ele morreu, e ficou uma herança para você. Aí você, muito curiosa, né? Opa, herança
tem dinheirinho aí? Você já perguntou, quanto que é isso aí? Aí ele fala, bem baixinho, é 2 bilhões de reais. Você já, 2 bilhões? 2 bilhões, o que aconteceu com você? Da noite para o dia, você merecia isso? Você fez algo a merecer? Não, você não fez nada, veio o quê? De graça. Aí, eu te pergunto uma coisa, Madu, quando você encontrar esse seu primo, como você vai tratar ele? Bem, né? Você vai tratar ele bem, você vai agradar. E uma coisa, e se seu primo, esse que te tirou lá da ponte, esse que te deu os 2 bilhões de reais, falar, Madu, eu preciso que você faça alguma coisa por mim, você pode fazer? O que você vai responder? Sim, é claro, você me ajudou. Mas ele vai falar, só que essa coisa, ela vai te dar um pouco de sacrifício, essa coisa você vai ter que sacrificar um pouquinho para fazer, mas você faz, se você fizer, você vai me agradar muito. O que você vai responder? Que sim. É isso que nosso Cristo Jesus, Ele fez na cruz do Calvário. Ele não somente nos deu 2 bilhões de reais, não, Ele deu a nossa vida inteira. Por isso que Ele nos pede, não peques mais. Por que você continua pecando? Ele pede para você simplesmente fazer uma coisa e me adore, meu filho. E você está fazendo ou não? Ele fez tudo por você e de graça. Nós não merecemos. Isso que nós temos que entender e compreender. Ele nos ajuda de graça. Ele nos ensina a caminhar e a ir morar com Ele no céu. E isso tudo é de graça. Essa é a graça que Paulo escreveu aqui em Gálatas. E que eu quero orar por você nessa noite. Porque você chegou aqui precisando de ajuda, eu tenho certeza. Eu cheguei aqui, eu preciso de ajuda. Mas todos os dias nós precisamos de ajuda. Mas eu tenho certeza que tem alguma pessoa aqui que precisa de ajuda urgentemente. Alguém que está nos assistindo aí que precisa de ajuda. E o nosso Deus, Ele te ajuda de graça, primeiro pela salvação. Pela salvação, eu não sei, mas eu acho que todos aqui já são salvos. Tem alguém aqui que entrou, que está aqui presente, que não é crente? Levante a mão. Eu acho que todos já aceitaram a Cristo, amém? Então essa palavra é para nós, mas é para você também. Se você quiser aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, é de graça, é pela graça que Ele nos salva. Não precisa de sacrifício, é de graça, e é pela graça que Ele nos ensina o caminho para ir aos céus. Mas também eu quero orar por você nessa noite, enquanto nós vamos cantar uma música. Os jovens já estão aqui, eles vão estar cantando, e você venha aqui que nós estaremos orando. Vou convidar aqui o Juninho, o Joás também, para orarmos. Pastor Nelson Saprígio está aí também. Vem aqui, nós vamos orar por vocês. Por quê? Porque você veio aqui por um propósito. E o que está direcionando a tua vida? Aleluia, aleluia. Eu vou pedir aí, pastor Aprígio, puder pegar o microfone. Vê um dos jovens aí, puder entregar, eu acho que não tem. Ele vai estar orando por você, e os jovens vão estar cantando. Pode vir, querida, pode vir até aqui, venha. Tem gente que precisa de ajuda. Você que está me assistindo aí, eu tenho certeza que você precisa de ajuda, e os jovens vão cantar. Depois o pastor Nelson Aprígio irá orar. Mas venha, não perca a oportunidade. A graça de Cristo nos alcançou. Aleluia.